que vai trazer uma importante participação. Muito obrigado, doutor Flauzilino. Muito obrigado pelo convite da Arício para estar presente hoje aqui, compondo esta mesa de tão ilustres autoridades e que, na verdade, tem a responsabilidade de transformar o registro imobiliário desse país. Então, como o Manuel Matos sempre se refere à Escola de Sagres, os grandes navegadores que souberam ali desenhar uma cartografia que permitiu atravessar o oceano com todos os seus pavores, com todos os seus medos, os seus monstros imaginários, assim como foi possível uma egrégora, um grupo de cientistas que descortinaram e lançaram essas estradas, não é? Que hoje nos dá a oportunidade de estar aqui. Também nós temos a responsabilidade de desenhar novos trajetos, novos caminhos. Nós estamos fazendo este caminho ao caminhar, citando aí um poeta espanhol. Pois bem, a mim me coube introduzir um pouco a problemática da modernização do registro de imóveis brasileiro, com todas as dificuldades inerentes a esse processo. Eu dividi a exposição em 3 tópicos. O primeiro é a Comissão Especial para a Gestão Documental do Foro Extrajudicial, que foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e que foi aprovado também pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC. E hoje, este grupo que está em trabalho, está desenvolvendo os seus trabalhos lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, disponibiliza para todos os interessados os documentos no eFolium, que é um site que depois no final eu vou indicar, onde vocês podem acompanhar passo a passo o que tem sido discutido, o que tem sido decidido no âmbito dessa comissão. Nós vamos falar um pouquinho do REI, ou Registro Eletrônico de Imóveis, adiantando algumas conclusões que têm assim, um caráter pessoal, mas pelo que tenho visto na interlocução que eu tenho com o LSTEC, também parece ser esse o entendimento desse grupo de especialistas. E no final falar um pouco da Uniregistral, que é também um braço desse projeto, desse amplo e ambicioso projeto de estender até a Amazônia Legal o conhecimento técnico e jurídico da nossa importante área e atividade. O eFolium é a Comissão Especial para a Gestão Documental do Foro Extrajudicial. Este é o endereço eletrônico, www.folium.com. Na portaria CONARC 94/2010, já se definiu qual é o seu escopo. Propor ações e procedimentos para modernização, organização e gestão documental dos acervos dos cartórios e registros de imóveis da Amazônia Legal. Nós estamos aí, então, focando especificamente esta região, que, como disse o Dr. Alves Braga, é uma região importantíssima e extensíssima também, não é? Muito bem, quais são os nossos objetivos? Nós queremos trabalhar na organização, que leva, logicamente, a uma gestão documental, um tratamento da informação, seja em que suporte for, e nós vamos, então, impulsionar todo um processo de modernidade. É um processo dinâmico, que não vai se interromper, que se imagina que deva dar continuidade, que seja autossustentável, para que possa apresentar os seus frutos ao longo do tempo. Quais são os objetivos gerais, os aspectos gerais relacionados com isso? E, primeiro, nós temos que enfrentar problemas dos recursos tecnológicos. A tecnologia está a serviço do desenvolvimento social, econômico e social. Nisso, nós estamos trabalhando com software específico e com normalização, a cargo do LSTEC. Nós também estamos trabalhando com software de apoio, com recomendação de software de plataforma livre, não é? Como são os editores de texto, planilhas eletrônicas, mesmo banco de dados. Nós também temos que trabalhar com recursos de hardware, porque esses softwares vão funcionar numa máquina, evidentemente. Então, os cartórios têm que ter recursos tecnológicos para poder suportar esse processo de modernização. Nós visitamos alguns cartórios com o Dr. Marcelo Berti, e nós verificamos que muitos desses cartórios não têm sequer um computador, ou quando tem, esses recursos são utilizados de maneira inadequada. Então, os recursos tecnológicos envolvidos com esse processo é uma peça fundamental de toda a modernização e organização dos registros imobiliários daquela região. Nós temos que pensar em infraestrutura. O professor Boni falou a respeito da necessidade de redes, não é? Então, existe aí um contato que foi feito pelo CNJ com o Sensipan,
que coordena a integração de toda a Amazônia Legal em sistemas de controle aéreo, de controle de informação, que está disposto a proporcionar esta infraestrutura para sediar esses softwares, para sediar esses recursos tecnológicos que vão estar à disposição na internet. Isso leva à ideia de repositórios eletrônicos, como nós temos aqui em São Paulo. Nós temos um servidor dedicado que provê informação para toda esta malha registral interligada agora por determinação regulamentar, por norma aqui da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Nós formamos um círculo registral. Nós superamos efetivamente, historicamente nós superamos o fenômeno da atomização do registro, em que cada peça estava localizada em um ponto do território, sem qualquer tipo de comunicação, salvo, eventualmente, através de ofícios, e de uma maneira hierarquizada, não havia comunicação colateral, não é? O cartório do Dr. Ademar Fioranelli está do outro lado da rua, literalmente, mas nós não tínhamos contato, não havia possibilidade de troca de informações. Então, logicamente, os repositórios eletrônicos são livros, são dispositivos colocados a serviço da informação, da hospedagem da informação. Nós também temos que nos preocupar, e muito, com o acervo físico. Nós estamos herdando toda uma informação registral. Não nos esqueçamos que o registro imobiliário brasileiro iniciou sua atividade no Brasil em 1846. De lá para cá, esse acervo ficou nos cartórios. Nós não destruímos os livros de registro antigos, nem os mais antigos, da época do início do sistema registral hipotecário no Brasil. Nós estamos mantendo esses livros até hoje. Aliás, é curioso que os cartórios tenham descumprido uma ordem do então Rui Barbosa, que determinou que se incinerasse, por razões de indenização, todos os livros e registros de penhor de escravos. E os cartórios aqui, vocês devem ser testemunha disso, principalmente no interior, onde a atividade agrária era muito intensa. Os livros de penhor de escravos são mantidos até hoje nos cartórios. Muito bem, como é que nós vamos lidar com esse acervo, que tem, evidentemente, interesse histórico, mas alguns mais recentes, como são os livros de transcrição do decreto de 39, continuam plenamente em vigor, noticiam situação jurídica que ainda hoje se mantém. Nós temos, então, que pensar em arquivos físicos. Foi assim que por ideia, e por uma série de fatores, né, doutor Marcelo, de comunicação entre os Jaimes do Arquivo Nacional e da Biblioteca Nacional, se fez também um convênio com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que nos dará apoio tecnológico para a conservação desse acervo documental que hoje se acha em livros, e nós veremos que livros em condições mais do que deploráveis. Mas a gente tem que também pensar na capacitação técnica. Não adianta a gente fazer uso massivo de tecnologia, dar treinamento, se a gente não vai buscar o registrador onde ele está. Lá na pequena cidade da Amazônia Legal, muitas vezes longe de toda a movimentação, impossibilitado economicamente muitas vezes de participar de encontros como esse. Como é que a gente vai atingir esse cidadão que está ali, lhe dando condições de interagir nesse ambiente eletrônico, considerando que ele é uma peça fundamental. O sistema registral será tanto mais fortalecido quanto mais forte for cada um dos elos dessa corrente. Então nós temos que pensar também na capacitação econômica e financeira da serventia. Este é um tema muito atual, muito atual. Muitos cartórios se inviabilizaram economicamente em decorrência de um excesso de generosidade, vamos dizer assim, vamos chamar assim, da administração pública, que lhes impõe gratuidades muitas vezes insuportáveis. Nós temos que pensar nisso. O CNJ tem que estar atento a este problema, porque, como aconteceu num estado recente da Amazônia Legal mesmo, se não me engano, em Rondônia, em que por provimento se fixou uma remuneração básica do profissional, porque os oficiais de registro, depois de terem se submetido a um concurso público, simplesmente abandonavam a atividade porque não tinham recursos econômicos para poder fazer frente às necessidades básicas de manutenção de uma unidade registral ou notarial nessa região. Nós temos que trabalhar com cursos específicos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Uniregistral e o que está sendo feito nesse sentido. Muito bem, mas também tem que ter regulação
Não adianta a gente ter o uso de tecnologia, a gente ter o uso de repositórios eletrônicos, software específico, se a gente não tiver regulação. Não é possível reinventar a roda. Os dados têm que ser intercambiáveis. Não se admite que hoje nós construamos uma torre de Babel registral. Isso não tem sentido. E nas visitas, nas inspeções que o CNJ tem feito, das quais eu tenho participado de algumas, nós verificamos que existe uma verdadeira Babel, um tratamento completamente assistemático dos dados que compõem o acervo registral, uma migração para meios eletrônicos feita sem o menor cuidado, sem amparo em uma recomendação técnica, sem sequer se observar recomendações que já estão em vigor e que dão subsídio para boas práticas no tratamento da informação em meios eletrônicos. Então é necessário normas locais, é o que a Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo tem feito de maneira exemplar, né, disciplinando, com coragem, com visão estratégica, o funcionamento dos cartórios aqui no Estado de São Paulo. Mas é também necessário que pensemos numa regulamentação geral. Pense no seguinte, pense no documento eletrônico. Não dá para ter uma regulação tópica, não dá para reduzir a aspectos locais uma matéria que é essencialmente de aplicação plenária, nacional. Por isso existe o Instituto Nacional de Tecnologia, por isso existe a ICP Brasil. Quer dizer, é para estabelecimento de normas gerais que possam iluminar, que possam se irradiar e colher todas as experiências locais. Porque senão nós vamos criar um verdadeiro sistema entrópico. Não existe a intenção de radicalizar a ideia da atomização, que pode ocorrer se não houver esse cuidado com a integração com padrões pré-definidos, normalizados, como tem sido dito aqui. E tem que ter fiscalização. Esse é um tema chato, mas considerem o seguinte: o Estado de São Paulo não teria chegado onde chegou se não houvesse efetivamente um trabalho consciente da Corregedoria Geral de Justiça para que o serviço seja prestado com eficiência, afastando da atividade aqueles que não estão dispostos a contribuir com o engrandecimento da instituição. Este é um tema muito importante. A fiscalização tem que chegar onde ela hoje é praticamente inexistente. Por quê? Não adianta estabelecer normas, não adianta fazer software específico, não adianta instituir redes, fazer capacitação técnica, etc., se não há a fiscalização no local, para ver se essas regras estão sendo cumpridas, se esses padrões estão sendo observados, se essas recomendações são percebidas e aplicadas na prática. Isto é muito importante. E temos aí, então, um ciclo que nós consideramos fundamental para o sucesso da iniciativa. Primeiro, nós estamos fazendo um trabalho de campo. A LSTEC foi lá na Amazônia, saiu daqui de São Paulo, da sua Torre de Marfim, na Universidade de São Paulo, e colocou a mão na massa. Foi lá para o interior do Pará para ver como é que funciona aquilo. Curiosamente, eu percebi na minha viagem que aquilo que nós estudamos aqui com os espanhóis, dos diferentes modelos de organização dos sistemas registrais mundo afora, o modelo francês, que é de simples registro de documentos, modelos que têm certa eficácia convalidante dos títulos, aqueles que têm presunção absoluta, aqueles que geram uma presunção relativa. No Brasil, nós temos todos esses modelos convivendo debaixo de uma mesma regulação federal, que é a Lei Federal 6.015, que é excessiva como norma e minguada como regulamento. Não é? Então, sem esse trabalho de campo, sem o conhecimento, que leva a uma análise técnica e jurídica, que leva logo em seguida a estudo de formulação de viabilidade, tem que levar todas aquelas variáveis que eu falei em consideração, sem que haja regulamentação, normalização é a palavra que foi utilizada aqui, sem que se implemente isto paulatinamente, avançando, puxar, nós temos que tracionar essa modernização, porque o sistema registral brasileiro só vai sobreviver se todo o sistema estiver simetricamente, se a gente diminuir essas assimetrias que existem entre as várias regiões do país. Então, nós temos que colocar em operação, temos que fazer aqui, como tem feito o Flozinino,
que se engajou na iniciativa de ir com o CNJ para lá, e outros colegas que também fizeram isso. Nós temos que levar nossa experiência, temos que gastar parte do nosso tempo, doar parte do nosso tempo num trabalho que é de entrega para a modernização e para o bem da instituição. Nós temos que pensar na sustentabilidade, nós temos que pensar no aperfeiçoamento contínuo, nós temos que pensar na substituição daqueles processos que não foram adequados para a realidade específica de cada local. Isso também tem que ser visto, tem que ser observado. Nós temos que fazer um trabalho de campo e, novamente, uma análise jurídica. Vejam, a preocupação é que isto tenha sustentabilidade, porque senão estaremos escrevendo linhas maravilhosas na areia. Vem o mar e acabará por destruir toda a literatura maravilhosa que se possa fazer a respeito. Quais são os desafios do e-Fórum, que é aquele comitê criado lá no âmbito do Arquivo Nacional? A primeira grande resposta é a seguinte: o registro de imóveis gera um arquivo de preservação permanente? Nós vamos verificar que existe uma leizinha federal muito importante que não é observada no nosso contexto. E nós vamos verificar que de maneira indevida. Depois nós temos que verificar, se nós consideramos que é um arquivo de preservação permanente, um acervo, nós constituímos dentro do cartório um acervo de preservação permanente, qual é o marco normativo? E aí? Nós vamos então ter que enfrentar o problema da microfilmagem, e agora parece ser este o desafio, o problema da digitalização, ou da microfilmagem híbrida, que se origina de processos, né, eletrônicos, de digitalização e geração de microfilmes. São necessários parâmetros para isso? Será que nós estamos procedendo adequadamente a todo esse processo de microfilmagem e digitalização? Por fim, isso tudo vai descambar no valor probatório de cada um dos documentos, que, no caso do registro de imóveis, por força do artigo 194 da lei, que nós temos que dar para o cidadão quando requisitado. É a única hipótese na lei de registro público em que a certidão não é do ato praticado, é do próprio documento. Muito bem, temos que responder a esta pergunta: o registro de imóveis é um acervo de preservação permanente? Aqui nós vamos ter uma série de imagens que foram feitas numa visita de inspeção. Esses são os livros que nós encontramos nessa região. Nós precisávamos fazer inspeção, as folhas estavam avulsas, era um livro encadernado, que foi perdendo pouco a pouco a sua condição original. Esses são os retalhos do livro que nós encontramos. Para chegar nessas regiões, nós temos que usar esta via, a via fluvial, para poder chegar até onde alguns cartórios estão, para chegar aonde alguns cartórios estão. E é delicado, porque a gente vai fazendo essas inspeções e correndo certos riscos. Então a Polícia Federal se encarregou de nos acompanhar em todas essas visitas correcionais. Mas deem uma olhada, esse é um pequeno cartório do interior da Amazônia Legal, do interior do Pará. Esses são os repositórios. Isto aqui é absolutamente intratável. Não é? São papéis que foram sofrendo as condições pelo péssimo acondicionamento e pela circunstância particular da Amazônia, né? Com muita umidade e com mofo e com todos aqueles problemas relacionados com a recuperação. Por isso é que o Dr. Marcelo procurou a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque eles têm tecnologia para poder fazer a recuperação quando estiver nessas condições, quando seja possível, porque nem tudo será possível. E além disso, quais seriam as normas ou quais seriam as recomendações, as boas práticas para que esta situação não ocorresse? Olha, nós estamos falando de um típico cartório do interior da Amazônia. Nós temos que fazer inspeção lá fora para aproveitar a luz do dia. Estamos examinando aqui livros que, aliás, esses livros estavam bem acondicionados, outros não. E a gente tem que imaginar que nós temos que levar até esta cidade, esta pequena cidade, que nós chegamos de barco, como vocês viram, os recursos tecnológicos que nós estamos cogitando aqui no centro de São Paulo. Este é o livro Dengoso. Tem dois. Esse aqui é o primeiro. Olha a condição dele. Fiquei imaginando se uma inteligência brilhante seria capaz de fotografar cada um dos fragmentos minúsculos desse livro e, por um processo eletrônico, doutor Vaninho, seria capaz de recompor a folha original. Porque eu não vejo como esse livro possa ser recuperado. Ele fica dentro de um saco plástico porque os fragmentos estão se perdendo. Então as pessoas falam: não mexe no Dengoso, porque ele pode se desfazer na sua mão.
Esse foi um cofre que nós encontramos num cartório, com um dístico para lá de significativo, confiança. É isso que nós precisamos levar até esses cartórios, a noção de que o seu acervo deve gerar na sua comunidade um sentimento de confiança, de segurança, coisa que hoje nós não temos.